Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à semana 9 de Estudos em Casa. Professora Daniele, mais uma semana aqui para realizarmos a correção dos exercícios da videoaula da semana. Então pega o seu material e vem comigo. Vamos falar então do capítulo 5, Triângulos e Quadriláteros. Vamos começar então pela página 38 do livro didático de vocês. Exercício número 1. Observe os triângulos numerados de 1 a 8. Então, aqui temos os 8 triângulos, alguns com valores para os seus lados, outros para seus ângulos e alguns ainda para ângulos e lados. Então, o que ele pergunta para vocês? Indique os pares de triângulos congruentes e os respectivos casos de congruência. Se necessário, use a régua para obter as medidas. Então, vamos começar comparando o triângulo número 1. Nós vemos que ele tem os 3 lados ali, ó, 2 lados medindo 2 e o terceiro lado, que é o maior, medindo 3. Quando visualizamos, quando olhamos para os outros triângulos, visualizamos que o triângulo 7 também tem 2 lados medindo 2 e um lado medindo 3. Então, eu posso afirmar que o triângulo 1 e 7 são, os dois, são congruentes, pelo caso lado, 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 abreviado como LLL. Dando sequência e analisando os triângulos no geral, conseguimos visualizar também que o triângulo 5 possui os ângulos 40 graus e 80 graus e o lado medindo 3 entre esses dois ângulos. Isso também acontece no triângulo 4. Então, ele também tem um ângulo de 40 graus, um ângulo de 80 graus e o lado entre esses dois ângulos medindo 3. Então, posso afirmar que os triângulos 4 e 5 são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo, abreviado ALA. Nos demais triângulos, não vemos congruências. Vocês podem ainda afirmar que, por exemplo, o triângulo 3 e o triângulo 8 possuem os ângulos congruentes. Sim, os 3 ângulos são congruentes, mas para congruência precisamos de pelo menos um dos lados. Não existe congruência, não existe caso de congruência utilizando apenas ângulos. Correto? Próximo exercício, então. Vamos lá para a página 43 agora do livro didático de vocês. Exercício número 1. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 110 graus. Quanto mede os outros 2 ângulos internos desse triângulo? Então, primeiro, nós vamos fazer um esboço aqui de um triângulo isósceles. Lembrando que triângulo isósceles possui 2 lados iguais. Está afirmando no enunciado que um ângulo interno mede 110, então este é o maior ângulo do triângulo. E como ele é isósceles, os 2 ângulos da base dele aqui também são congruentes, também são iguais. Então, se eu chamo um de x, o outro também é x. E eu sei que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180. Então, eu monto esta equação de primeiro grau. Resolvendo ela, juntando os termos, adicionando os termos semelhantes, nós temos que 2x é igual a 180 menos esse ângulo de 110. Portanto, o x vale 70 graus, que é a resposta para a nossa pergunta. Os outros 2 ângulos medem 70 graus cada um. Ainda na página 43 do livro didático. Agora o exercício 2. Sabendo que o triângulo ABC é equilátero e que o segmento PB é bissetriz do ângulo B, determine os valores de P e Q. Então, a figura está aqui. Primeiro, se eu tenho um triângulo equilátero, todos os seus lados são iguais. Consequentemente, todos os seus ângulos internos medem 60 graus, porque 180 dividido por 3
é igual a 60 graus. Assim, eu consigo já descobrir que o valor do Q é 60 graus. Além disso, como este segmento PB é uma bissetriz do ângulo B, ele divide o ângulo ao meio. Então, este valor de P aqui é simplesmente eu pegar a minha medida do ângulo B inteiro, né, 60 graus, e dividir por 2. E eu chego ao resultado de 30 graus. Próximo exercício, tá? Ainda na página 43, o exercício 3. Determine os valores desconhecidos, sabendo que os triângulos a seguir são isósceles. Então, lembramos que triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais, dois lados congruentes. Então, o primeiro triângulo isósceles está aqui. E eu vejo que os lados congruentes são o lado AC e o lado AB. Como esses dois lados são congruentes, os dois ângulos aqui, o B e o C, também são congruentes. E com isso, eu consigo visualizar que o Y vale 80 graus. Mais uma vez, a soma dos três ângulos de um triângulo tem que ser igual a 180. Como eu já descobri que o valor do Y é 80, fica fácil descobrir o valor de X. Basta eu subtrair 80 duas vezes. Portanto, o ângulo X mede 20 graus. Vamos para a letra B. Estamos falando de novo de um triângulo isósceles. Então, eu consigo visualizar pelas marcas que estão ali nos lados do triângulo que os lados DF, né, e EF são congruentes. Logo, eu tenho a igualdade 2y menos 5 igual a y mais 2. E, portanto, realizando, né, essa equação, resolvendo essa equação do primeiro grau, eu tenho que o y vale 7. Assim como os lados são congruentes, eu tenho que os ângulos D e E também são congruentes. Mais uma equação do primeiro grau, 2x mais 12 igual a x mais 40. E resolvendo essa equação do primeiro grau, eu obtenho que o x vale 28. Fácil, né, galera? Vamos para o próximo exercício? Então, no próximo exercício, na página 23 do livro de atividades agora. Exercício 1. Os ângulos correspondentes das figuras ao lado têm a mesma medida, mas as medidas dos seus lados correspondentes são distintas. Podemos afirmar que os triângulos são congruentes? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Então, a gente consegue visualizar aqui que, né, os três ângulos internos são iguais. Um ângulo de 25 graus, o outro de 65 graus e o terceiro ângulo é um ângulo reto, então ele tem 90 graus. Eu posso afirmar só pelos ângulos que eles são congruentes? Não, né? Não temos como afirmar que eles são congruentes, pois os lados não têm a mesma medida. Além disso, né, a gente não viu nenhum caso de congruência com essa abreviação, ângulo, 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 tá? Não é um caso de congruência. Nós vimos 4 casos de congruência, mas esse não é um deles. Todos os casos de congruência, eles envolvem pelo menos um lado, né, um dos lados correspondentes. Tem que ter um lado, pode ser só lado, pode ser lado e ângulo, mas não pode ser apenas ângulo, correto? Agora na página 24, exercício 3, tá? O exercício 2, ele foi proposto também para essa correção. Mas por ele ser um pouco mais simples, eu resolvi deixar ele de lado, até porque nós temos um pequeno espaço de tempo, né, para não extrapolar e esse vídeo ficar muito comprido. Então, vamos pular para o exercício 3.
figura a seguir, os segmentos AB e CD se encontram no ponto médio M. Verifique se os triângulos AMC e BMD são congruentes. Aqui está a figura. Então, ele afirma que M, né, que aqui o ponto M, este ponto M, ele é o ponto médio do segmento AB e do segmento CD. Se ele é o ponto médio, ele está dividindo, por exemplo, o segmento CD ao meio. Então, eu consigo afirmar que os segmentos CM e MD são congruentes. Isso também acontece no segmento AB. Ele também é o ponto médio de AB. Então, o segmento AM é congruente ao segmento MB. Além disso, eu consigo visualizar aqui que os dois ângulos são congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. Tá? Então, como eu tenho dois lados congruentes e um ângulo entre eles também congruentes, eu posso afirmar que os dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Página 25 do livro de atividades. Analise cada triângulo e, em seguida, determine o valor de x em graus. Então, vamos lá. Primeiro triângulo. Então, vemos que dentro do triângulo existe uma expressão para cada um dos três ângulos. Mas eu sei que os três ângulos juntos valem 180 graus. Então, basta eu montar uma equação de primeiro grau, somando os três ângulos igual a 180. Então, vamos simplificar essa equação, juntando os termos semelhantes. 3x mais 2x mais x é igual a 6x. Quando eu vou para os números que estão com graus, quando eu somo 3 mais 12, eu tenho 15. E 15 é simétrico de menos 15, eu posso então eliminar, sobrando apenas os 180 graus. Então, para descobrir o valor de x, vou dividir os dois lados por 6 e obtenho que o x vale 30 graus. Simples, né, galera? Então, vamos para a letra B? Letra B. Mais uma vez, temos valores para os três ângulos, né? Expressões algébricas aqui para os três ângulos. Mas eu sei que se eu juntar essas três expressões, elas são iguais a 180 graus. Mais uma vez, vamos juntar os termos semelhantes. 3x mais 5x menos x é igual a 7x. 35 com 40 também é semelhante, então deu 75, que isso é igual a 180. Então, agora, 7x é igual a 180 menos 75, portanto, x é igual a 105 dividido por 7. E o valor final do x, então, é 15 graus. Correto? Também foi simples, né, galera? Então, vamos para a letra C? Então, a letra C, mais um triângulo. Temos um monômio aqui para cada ângulo, né? Somando os três, igual a 180, uma equação de primeiro grau. Só tenho termos semelhantes no primeiro membro. Vou juntar os três, isso é igual a 12x. 12x igual a 180 e, portanto, o valor de x é igual a 15 graus. A última desse exercício 4, a letra D. Percebam que aqui na letra D eu tenho x menos 5 para esse ângulo. Este símbolo aqui representa um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E neste ângulo eu tenho uma fração. Eu tenho x sobre 2 mais 5.
Então, o que eu vou fazer agora? Vou montar a minha equação aqui de primeiro grau, né? Mas e quando eu monto a minha equação de primeiro grau, eu observo que eu posso eliminar o 5 e o menos 5, já que eles são simétricos. Então, a minha equação ficou mais fácil. Como tem uma fração, eu preciso fazer MMC para eliminar o denominador 2. Então, colocamos o 1 aqui embaixo e descobrimos que o MMC é 2. Então, para esse 1 aqui virar 2, eu multiplico por 2. Então, o que eu faço embaixo, tenho que fazer em cima. 2 vezes x, 2x. Mesma coisa aqui, para o 1 virar 2, multiplico por 2. Então, 2 vezes 90, 180. Aqui o denominador já é o número 2, não preciso mexer. Para o 1 virar 2, multiplico por 2. Então, basta multiplicar o 180 por 2. Depois que eu fiz o meu MMC, a gente cancela o denominador. Eu vou ficar com 2x mais 180 mais x igual a 360. Mais uma vez, juntando aqui os termos semelhantes, 2x mais x igual a 3x, vou repetir o 180 igual a 360. Então, subtraindo 180, eu fico com 3x igual a 180. Dividindo por 3, o valor do x é 60 graus. Simples? Ok? Finalizamos, então, este exercício 4. Chegamos ao fim da nossa correção na aula de hoje. Uma boa semana para todos e espero vocês na próxima aula.